Olá! Com o objetivo de melhorar a realidade penitenciária no Brasil, o Poder Judiciário desenvolve ações relacionadas ao sistema carcerário, execução penal e medidas socioeducativas. Para isso, o Judiciário brasileiro dispõe de grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, grupos de trabalho e penas alternativas, programas de socialização de pessoas que já cumpriram pena e assistência à saúde, entre outros. Quem desenvolve um papel muito importante na política penal são as varas de execuções penais que lidam com o cumprimento efetivo das penas, sejam privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias. No programa de hoje você vai conhecer o trabalho desenvolvido pela 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas da Comarca da Ilha. Vai entender os principais objetivos da Lei de Execução Penal e outras legislações relacionadas. Vai saber quais são e por que existem as medidas alternativas na execução penal. E quem está aqui para conversar sobre os assuntos relacionados à execução penal é o juiz Fernando Mendonça, titular da 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas. A partir de agora, você acompanha mais uma edição inédita do programa Justiça Cidadã, uma parceria entre o Poder Judiciário do Maranhão e a TV Assembleia. De acordo com dados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária do Brasil já ultrapassa o número de 800 mil presos. O Banco de Monitoramento de Prisões é um sistema alimentado com dados de todos os tribunais do país, reunindo as informações da população carcerária brasileira. Os dados mostram que, do total da população carcerária, 41,5% são presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda não foram condenadas. E para explicar melhor esses assuntos, recebemos hoje o juiz Fernando Mendonça, titular da 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas da capital. Doutor Fernando, em que consiste o sistema de execuções penais no ordenamento jurídico brasileiro? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, a execução penal no mundo inteiro, ela acontece depois que uma pessoa que comete um delito é condenado por um juiz criminal. Depois da condenação, aquela condenação, aquilo que está como pena, como comando daquela sentença, vai para um outro juízo, que não aquele que condenou. Geralmente é assim, sobretudo quando há condições de ser assim. No Brasil, como nós não temos tantos juízes da execução penal, às vezes confunde o juiz que condena com o juiz que executa a pena. Então, o juízo de execução das penas é aquele onde as pessoas vão ter a pena individualizada, onde vai ser acompanhado o cumprimento dele. E no Brasil, a natureza dessa pena, e no mundo inteiro praticamente, porque é uma ciência da execução penal. No mundo inteiro, a pena tem uma natureza mista, onde você tem a atividade do sistema penitenciário, que é administrativa, e a atividade do judiciário, que é uma atividade judicial, né? Então, ela tem uma natureza mista. Então, tudo aquilo que acontece, todo tratamento penal que acontece no sistema penitenciário, ele pode, de alguma maneira, ser revisado pela justiça. Ok. Tá? Agora, historicamente, como é que vem sendo a evolução desse ramo jurídico e legal no Brasil, até a Lei de Execuções Penais, que é de 1984? Então, até por volta de 1979, o juiz da condenação, ele condenava e entregava o preso para o sistema penal, o sistema penitenciário, né, para o executivo executar a pena, e não se envolvia. A partir de 79, né, houve uma mudança legislativa e depois veio a lei de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Essa lei ela é muito avançada, tanto que até hoje muito dela não foi implementado. Até hoje nós temos várias situações em que aquilo que a lei diz não corresponde com a realidade.
o sistema prisional abarrotado de gente, superlotado, ausência das atividades de ressocialização, educação, trabalho, e etc, etc, etc. Tudo isso está previsto na lei de execução penal. Mas pouco disto no Brasil inteiro é aplicado. Ultimamente, depois principalmente do CNJ implantar os mutirões carcerários, a gente pôde fazer um olhar global sobre o sistema. E isso terminou mudando muita coisa, porque foi feito um diagnóstico completo daquilo que acontecia e, a partir daí, essa exposição do sistema penitenciário levou a muitos estados a implantar medidas que melhorassem a situação. Agora, Maranhão, por exemplo, é um exemplo disso. Essas mudanças que o senhor fala, elas partiram de dentro do judiciário para o legislativo ou do legislativo para o judiciário? Não, o legislativo produziu a legislação, só que o executivo não implantou e nem o judiciário também. E o judiciário também. No Maranhão, nós tivemos uma situação privilegiada no judiciário. A gente conseguiu, através do CNJ, a gente conseguiu modernizar o sistema de justiça criminal, virtualizar o processo, avançar na informatização desses processos, e a gente, com isso, também conseguiu fazer com que o sistema deixasse de ser superlotado. Né? A gente conseguiu, através dos mutirões, a gente conseguiu garantir os benefícios que eram negados a essas pessoas. Sim, e é um dos maiores problemas, não é? E era um grande problema. Que, quando você mistura as pessoas dentro do sistema prisional, aí você tem um clima propício para toda sorte de malfeito. Sim, na hora em que você separa e garante trabalho e estudo, as pessoas começam a realmente sair de lá mais adequado para o convívio na sociedade. Sim, com melhores condições, tudo fica mais favorável, né? Um sistema mais humanizado. Mais humanizado, a ideia é da humanização do sistema. Então tá ótimo, daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa com o juiz Fernando Mendonça sobre o sistema de execução penal. E não esqueça, você pode falar com o Telejudiciário por meio do 0800 707 1581. Pode sugerir, informar, reclamar ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Pois é, então você liga de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 código 3194-5555. No próximo bloco, você vai conhecer melhor as competências da 2ª Vara de Execuções Penais. E ainda vai entender tudo sobre as penas alternativas adotadas no Brasil.